Oi, gente, tá começando mais um Turistando em Fortaleza. Vamos lá? Oi, gente, como vocês podem ver, o microfone aí deu problema. Eu tô tendo que dublar por cima desse vídeo, mas o que eu tava dizendo aí é que a gente tava hoje num lugar que eu sou suspeita pra falar, que é o Parque do Cocó. Que eu amo o parque, inclusive já tem um vídeo aqui no canal mostrando ele, mas eu decidi mostrar ele de outra visão aí pra vocês. Fora a visão convencional que todo mundo tá sempre mostrando. Aí a gente tava entrando por uma das entradas laterais, né? Essa entrada é a mais tranquila que tem. E a gente tava indo num dia de domingo, então tava muito lotado, tava mais lotado que o comum. Até que os outros domingos que a gente já foi. Mas é assim mesmo, gente, o pessoal aproveitando o parque, né? Entrar aqui por uma das entradas, né? Porque essa entrada, eu não sei se ela é considerada uma entrada lateral ou não. Mas a entrada que a gente entra, que ela é bem aqui, ó. Eu sou péssima pra falar pra vocês de avenida, porque eu não lembro das avenidas aqui perto. Mas eu vou deixar no vídeo qualquer coisa. Tem a entrada principal, só que hoje ela tava fechada pra... tava tendo um passeio tipo... gente, que eles fecham dia de domingo ali na Santos Dumont pra poder fazer... Deixar pro pessoal andar de bicicleta e essas coisas todas, né? Porque a avenida é boa, larga, passa aqui em frente ao parque. Mas enfim, eu vou dar uma geral aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho mais. Quem não sabe, aqui no canal já tem um vídeo mostrando um pouco do Parque do Cocó. Mas hoje eu vou falar um pouco mais especificamente sobre algumas coisas que tem aqui. Então, gente, como a gente entrou pelo lado aí por baixo, né, por trás, não sei como é que fala. Então essa entrada é bem tranquila aí, já a parte que o pessoal já fica sentado lá em cima na parte da Avenida Santos Dumont é a parte mais movimentada. Vou tentar deixar umas imagens aí pra vocês. Gente, aqui no parque tem um espaço que são desenvolvidas algumas atividades, eu vou tentar filmar pra vocês. Mas tem umas quadras de futebol, o pessoal normalmente vem pra cá pra ficar sentado, aproveitando o espaço. E tem espaço pet, tem espaço de todo tipo. Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui com vocês, porque o meu cinegrafista está um pouco ocupado, encontrando os amigos dele, que é um espaço pra isso, então acontece. Vou filmar aqui pra vocês também as atividades de arborismo que tem aqui, só que eu acho que não pode ser realizada por pessoas adultas, eu acho que é somente crianças, se eu não me engano, mas se eu encontrar essa informação eu vou deixar aqui pra vocês. A atividade de arborismo em si, eu não sei, gente, se pode só criança ou se é adulto. Mas na parte lá do rapel, que eu vou mostrar mais na frente pra vocês, pode sim adulto, tá? Acho que tem uma faixa de peso e altura. Ó, gente, tem o pessoal que fica aqui em cima e aqui eu acho que é tipo um rapel. Eu não sei se é a atividade que eles desenvolvem, eu acho que é tipo, eles vêm correndo, vêm na corda descendo de lá pra cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali pra vocês. Eu não sei se é rapel que fala, mas enfim, eles vêm correndo de lá, ó. Eu vi também pode ser feito por adultos, então a gente, vou tentar, né? Vamos ver até que horas eu vou ficar aqui, se eu vou conseguir desenvolver essas atividades. Mas, vou tentar. Ó, gente, aqui também fica o parquinho. Esse parquinho, ele é novo, ele foi remodelado nos moldes novos da prefeitura. E ele tem um piso, que é um piso que não dói. Quando você pisa, ele é tipo uma espuma, né, pra absorver impacto. Então é mais seguro para as crianças também. E ele é acessível, então ele é acessível também para crianças cadeirantes ou com algum tipo de mobilidade reduzida. E aqui no parque tem gente que fica vendendo de tudo, gente. Então, assim, pelo menos sorvete, picolé, água, com certeza que você encontra. Que o pessoal passa sempre nos carrinhos pra vender. Tem uns banquinhos também, caso você não queira sentar no chão. Mas se você vier pra fazer um piquenique, alguma coisa, eu recomendo que você traga alguma toalhinha, alguma coisa pra poder você sentar. No tempo que eu deixei pra vocês que tem banheiro, tá? Então, caso você tenha passado alguma necessidade, alguma coisa assim, tem os banheiros aqui e tem um pedacinho que eu não sei se hoje ele tá funcionando, mas ele é tipo como se fosse um museuzinho assim que fala um pouco sobre algumas espécies, tanto de plantas quanto de animais que você encontra aqui. Porque na verdade o Parque do Cocó é um parque de vegetação mista, então aqui você vai encontrar vegetação, né, de mangue, que é normalmente o que ele encontra, de beira de rio, de resquícios de Mata Atlântica. Então é uma vegetação bem misturada, assim, sabe? Diferente do que a gente viu. Lá na Guaramiranga também é um pouco misturada, mas lá é bem mais Mata Atlântica. Aqui é um pouco misturada, assim, então no decorrer do vídeo vocês vão ver aí.
Gente, o microfone parou, mas eu tava mostrando a UTI móvel que tá aí. Caso aconteça alguma coisa, né, você sabe que pode contar. Caso você tenha algum problema, alguma dificuldade, alguma questão de saúde, né, uma picada, às vezes, sei lá, você vai picada de uma alergia, alguma coisa do tipo, então fica aí de segurança, né. Vou mostrar aqui pra vocês um pedacinho do espaço que eu falei. Aqui tem tipo um localzinho que você pode vir para poder ver as abelhas e aí conhecer melhor um pouquinho. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas aqui dentro tem algumas espécies, né, que são replantadas mesmo para reflorestamento, porque o parque, né, também é um ponto ecológico, então ele tem que ter algumas espécies que são reflorestadas aqui. E aí ali a gente tem um meliponário, que é onde ficam as abelhinhas. Essa aqui é uma espécie bem local, gente, que ela não tem ferrão, mas ela gruda na roupa, gruda no cabelo, mas só que ela não é nociva, né? Aí aqui tem algumas informaçõezinhas que vocês podem ver sobre algumas espécies de abelhas, né? E aqui sobre o projeto. Essa daqui também, ó. Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês verem. A gente tá entrando agora na trilha, porque para fazer o passeio de barco a gente precisa andar um pedacinho dessa trilha. Vou mostrando pra vocês, vou indicar. A trilha, assim que você entra, você vai direto, aí você vai... Esse passeio de barco ele também pode ser feito por quem vem pela aquela avenida que dá atrás do Iguatemi, que dá na Tok Tok. Você também consegue parar o carro lá na rua para poder descer, para entrar aqui no parque também para fazer a trilha. Pois é, galera, aqui deve ser muito bem fiscalizado, então sempre tem polícia, tanto polícia ambiental, né, porque não pode estar roubando as espécies, nem os animais, nem as plantas do parque, como também não pode, enfim, para prevenir e proteger as pessoas de assalto de alguma coisa, porque aqui o fluxo já é bem alto de pessoas, pelo menos hoje, no domingo, fim de semana no geral, é um fluxo bem alto, mas tá sempre rodando polícia por aqui. Enfim, gente, questões e questões, né? Vou dizer que quem mora aqui tem uma vista feia? Óbvio que não, né? E caríssimo por sinal, porque um prédio aqui da última vez que eu pesquisei tava em torno de 900 mil reais, por volta de 1 milhão. Aqui o bairro do Cocó é um dos bairros mais valorizados de Fortaleza. Então provavelmente você vai encontrar um prédio aqui mais caro do que um prédio, às vezes, de frente pro mar, ou próximo à praia. Porque é uma região super valorizada, tanto financeiramente quanto por conta do parque também, né? Que é muito bonito, o pessoal vem muito pra cá pra praticar alguns exercícios e atividades. Mas é isso. E aí aqui já fica um pouquinho mais restrita, né? E vocês estão vendo aqui o chão, as árvores, é uma trilha mais fechada, mas tem horas que fica aberta. E aqui vocês vão poder ver também umas lagoinhas que passam por aqui, né? Ó, gente, aqui algumas áreas úmidas, como eu falei pra vocês. Como aqui também é uma área de mangue, então às vezes depende também do nível da água do mar, né? Ó, vou ver se eu consigo dar um zoom pra vocês, porque é tudo da mesma cor. Mas aí vocês conseguem perceber que aqui o pessoal chama de área pantanosa também, né? Mas eu não sei se é considerado um pântano, porque eu não sei as questões biológicas e geográficas para ser considerado um pântano. É considerado uma área de mangue, né? Uma área de alagadiço, então fica bem mais cheio aqui, ó. Tem a partezinha que fica úmida. E olha que a gente não tá na época chuvosa. A época chuvosa aqui em Fortaleza
Normalmente ela vai no começo de janeiro, ela se intensifica em março, às vezes ela vai até junho, assim, né, pro finalzinho. Mas é como eu falei pra vocês, como é que é uma área de rio que também tá atrelada ao mar, então acaba que fica, né, às vezes depende do rio, o movimento das marés, ele acaba interferindo também na altura da água por aqui. Gente, andando aqui, às vezes você até esquece que você tá dentro de Fortaleza, mas do nada tem umas aberturas aqui na vegetação e você lembra que você tá no meio da cidade. Não é porque é muito silencioso, assim, óbvio, né? Porque aqui a trilha tá cheia de gente, mas se não tivesse muita gente, é bem silencioso, assim, né? Mal o barulho de carro de alguma coisa assim. Gente, é bem aqui, ó, essa segunda entrada que tem aquela bichinha de palha lá, espero que seja aqui, porque a outra ela não termina. Aquela primeira trilha que a gente foi, ela não tem fim, você não consegue acessar o outro lado porque é fechado, né? E aí você tem que vir na segunda trilha pra poder levar. Gente, a partir daí eu já fiquei sem áudio, né? E aí eu tô falando aqui pra vocês dublando e pra vocês verem. O outro lado daquela pontezinha que a gente tava passando, eu filmei primeiro daquele lado de lá. E agora eu estou filmando pra vocês daqui. E é engraçado porque o parque, como eu falei, ele tem uma vegetação muito mista. Então tem horas que você se sente assim no Parque dos Dinossauros. É muito legal, porque lembra muito aqueles cenários assim de Jurassic World e tal. Seria bem interessante fazer uma ação, alguma coisa do tipo assim no parque. Ou então um filme, sei lá, um curto. Eu acho muito interessante. As paisagens lembram muito. Vocês viram que tem horas que a vegetação é mais fechada, é uma mata mais fechada. Mas tem horas que a vegetação ela se abre, né? Como eu tô mostrando pra vocês, que também tá sem áudio. Todos os vídeos saíram sem áudio daqui pra frente. E eu vou ter que dublar. Mas é uma área de vegetação mais aberta aí, né? Um campo mais aberto. E como eu falei pra vocês, também depende muito da maré, do rio, que sobe e desce. Então tem áreas que são mais alagadas, que tem vegetação mais rasteira, e tem áreas que tem uma mata mais fechada. E eu tô mostrando pra vocês uma carnaúba, né? Lembrando do vídeo que a gente fez lá no Museu da Indústria, que fala sobre a carnaúba. Aí a gente tem uma carnaúba. E aí, como eu falei pra vocês, algumas plantas aí foram plantadas, né? Óbvio, de maneira artificial. E as outras cresceram e se desenvolveram de maneira natural mesmo. Então, assim, antes, se eu não me engano, o pessoal tava comentando, até no passeio de barco também, que vocês vão ver mais pra frente, mas como eu não tenho mais o áudio do senhor do barco que ele falou, aí era uma salina, o Cocó, ele era uma salina, e essa vegetação acabou se formando naturalmente por conta do rio, né? E as espécies de animais também que acabavam levando, e pegavam fruta, e pegavam um negócio, e aí o vento levava e dava. Então acabou que se formou o parque. Aí atrás vocês estão vendo que a gente tem a trilha do rio. E aí indo por aí você consegue ir bem na beirinha do rio. Gente, ainda não fiz essa trilha, mas seguindo adiante vocês chegam lá onde a gente pega o passeio do barco. E aí, ó, caminhando mais um pedacinho, você pode confiar no que vai chegar perto da avenida e já dá até pra ouvir o barulho dos carros. E aí, caminhando mais um pouquinho, você vai chegar bem na parte onde tem a placa, tá aí, ó, falando um pouco sobre o passeio do barco no Rio Cocó. Aí tem a entrada principal, tem policial, e muita gente estaciona aí pra ir fazer o passeio de barco ou pra fazer a trilha do Cocó a partir daí, né, que não quer ir naquela entrada principal e tal, até facilita, mas aí tem muito carro. Tem aquele pessoal que fica olhando assim, né, que às vezes depois quer que você pague um valor em dinheiro. Mas enfim, ó, caminhando um pouquinho, logo depois você chega aí no passeio do barco. O passeio de barco é o seguinte, é um barco só, na verdade são dois, um barco maior e um barco menor. O barco maior parece que cabe de 12 a 15 pessoas e o menor ele cabe de 4 a 5 pessoas. A entrada é meia, se você for estudante você pode levar a carteirinha, você paga meia. E a entrada de adulto é R$10, ou caso você não tenha meia, é R$10. Aí o barco ele sai, é 10 minutos pra ir e 10 minutos pra voltar. 10 minutos pra ir, 10 minutos pra voltar, por isso que totaliza 20 minutos o passeio. Aí eu já tava impaciente, porque era muita gente, eu pensei que ia demorar muito tempo. Mas a minha mãe me fez esperar, a gente acabou esperando pra fazer esse passeio, porque a gente tinha ido basicamente pra filmar esse passeio de barco.
Mas aí daqui a pouco vocês vão ver as imagens e vocês vão dizer se vale a pena ou não. Tem o pierzinho que fica aí, ó. E aí tem colete salva-vidas, tem tudo. Esse passeio, esse moço que faz o passeio de barco, ele também faz um passeio. Eu vou deixar até o arroba do Instagram dele aí pra vocês verem. Ele faz um passeio indo até a Sabiaguaba, né? Que é a saída do Rio Cocó, que encontra o mar. Então é um passeio que vale a pena, mas depende também muito da questão das marés. Gente, aí era o protocolo de segurança, a moça tava colocando o colete salva-vidas na gente, né? E aí ela coloca a marra direitinho, gente, mas é bem seguro, assim, não tem perigo. É realmente porque tem que ter a questão de segurança, né? Mas eles colocam álcool, colocam tudo, né? E sempre quem vem, vai, tira, coloca pros próximos. E aí fica aí nessa leva de 15 em 15 pessoas pra fazer esse passeio rapidinho. O barco menor, ele balança mais. E o barco maior, ele balança menos. Então depende de você, se você tem medo ou não. Aí você escolhe se você quer ir no barco pequeno e o tanto de pessoas que tá com você. Senão você pode ir também no barco grande. Pro passeio da Sabiaguaba, fazem esse passeio tanto no barco pequeno quanto no barco grande. Também é uma escolha pessoal, caso você queira fazer. Se eu não me engano, gente, eu posso estar falando valores errados ou desatualizados. Então eu vou deixar novamente o arroba deles aí pra vocês irem lá ver. Mas eu acho que a partir de 200 o barco pequeno e 600 o barco grande. Não tenho certeza, mas é mais ou menos esse valor. E aí vocês conferem no Instagram, perguntem a ele pra conferir, porque esse valor pode ser alterado ou pode ser que eu tô falando o valor errado aqui também. E aí na hora de entrar no barco, você primeiro pisa numa plataforma que é onde o barco atraca, e aí depois você entra realmente no barco. Não sei como que ele é tipo como se fosse um mini catamarãzinho, gente, porque ele é bem planinho, ele não é aquele barco assim que tem aquele fundo, ele é um barco plano, um barco reto, né, de piso de solado reto. Então você senta, tem umas cadeiras assim, tanto que ele nem balança muito. Quando ele tá andando, ele tá navegando no rio, óbvio que não tem onda, não tem nada, né, mas o barco mal balança. Gente, vou falar pra vocês algumas informações sobre o Parque do Cocó. Como eu perdi o áudio, o senhorzinho, o dono do barco, ele estava falando várias informações sobre o parque, sobre o rio e tudo mais, né? E aí eu vou ler aqui algumas informações sobre o parque, né? Pra quem não sabe, o Parque do Cocó é o maior parque natural em área urbana do norte e nordeste do Brasil, né? O quarto maior da América Latina. Ele é o maior fragmento verde da cidade de Fortaleza, né? Ele se divide por áreas de manguezais e áreas de dunas também. Tem mais de 2 quilômetros de trilhas interligadas. Aquela primeira que a gente andou não estava interligada com nenhuma, mas ali liga com a principal, que é onde você tem acesso às outras, né? E é uma área assim, muito legal, muito interessante para quem quer praticar esporte, para quem quer ver a natureza, né, de perto e tal. Muita gente vai para realizar aniversário e tudo mais. Mas enfim, o Parque do Cocó é um parque estadual, né, para quem não sabe. E ele é uma área de conservação à vida natural. Ele tem cerca de 1.575 hectares de zona de limite entre a cidade de Fortaleza e Maracanaú, até a foz do Rio Cocó, na Sabiaguaba, como eu falei pra vocês, que é um passeio de barco que ele também faz, tá? E aí vai depender da maré, enfim. Já deixei o arroba aí caso vocês queiram fazer esse passeio, pra poder vocês pegarem mais informações. O rio, assim, né, na extensão, e o parque, querendo ou não, porque tá atrelado ao rio, passa por cerca de 15 bairros da capital. O Parque do Brasil, ele fica apenas atrás do Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, e o Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo, além do Parque Nacional também da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome do parque tem origem no rio, que ultrapassa todo o limite do mesmo Rio Cocó, que explica a formação das matas ciliares, dunas e manguezais. Falando agora como cidadã e como fortalezense, gente, o parque ele era pouquíssimo frequentado. Assim, tinha movimento, tinha alguma coisa ou outra, mas assim, precisaram ser feitas algumas ações, como eu falei pra vocês, que existe a ação Viva Parque, feita pelo governo do estado, né, já que o parque ele é mantido também pelo governo do estado, pra poder começar a trazer mais atividades e mais ações. Por quê? Porque o fortalezense, ele não tinha esse costume de ir pra parque, de ir pra praça, de conseguir ir lá, entendeu, e se apropriar e preservar e tá frequentando. E aí é uma coisa que tá, assim, mudando recentemente na cidade. Acho que desde 2015 o Fortalezense tá começando a mudar essa rotina. E eles estão começando a frequentar muito mais. Tanto que Fortaleza tem ganhado vários prêmios aí por conta da questão da mobilidade, né? Que também tem facilitado o acesso aos parques, às praias, né? Então, o acesso da mobilidade também tem melhorado bastante, tem feito com que mais pessoas frequentem o parque e feito passeios de formas diferentes, né? Então, nem sempre todo mundo que vai pro parque vai de carro. Muita gente vai de bicicleta, muita gente faz caminhadas, como eu falei pra vocês, a avenida estava fechada. Então, o parque ele realmente tem sido mais bem aproveitado pela própria população. Sobre o projeto Viva Parque, né, ele oferece diversas atividades aí pelo governo do estado, com profissionais, né, como yoga, massoterapia, o arborismo que eu falei pra vocês, o slackline que eu não sabia falar o nome lá na hora, né,
Enfim, tem as trilhas guiadas também que você pode conseguir acesso com o pessoal da administração. Tem várias informações aí. Tudo isso, caso você queira fazer, né, a questão da visita guiada e tudo mais, tudo com mais informação, você pode entrar em contato com o pessoal da administração do parque para que eles possam te passar um pouco mais sobre essas informações. E é como eu falei pra vocês, né? Antigamente, toda aquela região do Parque do Cocó, gente, eram lotes. Tanto que o Iguatemi era um grande lote ali que foi, né, vendido e foi construído o shopping. Mas toda aquela região ali era de vários lotes. Era uma região que não era nada valorizada, era muito longe, porque a Fortaleza se desenvolveu no mar, né, na praia. Então toda a região perto e próxima ali do mar era mais valorizada. E as regiões mais distantes acabaram sendo desvalorizadas. O que hoje não é verdade, porque hoje essa região é super valorizada. Mas eram grandes loteamentos que foram vendidos assim, numa época pode-se dizer até preço de banana, porque as pessoas que compraram hoje em dia, né, estão super bem valorizadas. Mas assim, demorou, óbvio que demorou, né? Então eram terrenos que ali existiam salinas, né? Eram terrenos que tinham sal, que eram produzidos sal. E aí acabou que aos poucos, né, com a queda dessa produção, né, que começou a crescer mais e se fortificar lá no Rio Grande do Norte, dessa região daqui de Fortaleza, desses bairros, acabou enfraquecendo. E aí tiveram algumas manifestações, né? Ambientalistas da cidade lutaram, né, para criar esse centro de preservação. E aí, dia 29 de março de 1977, né, foi declarada a primeira área a ser protegida, né, por conta do Rio Cocó. E que ia ser feita, óbvio, a construção do BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil. E em 11 de novembro de 1983 foi decretado municipalmente número 5.754, o que deu a denominação Parque Adair Barreto, que é um parque também, que é um braço do Parque do Cocó, né, que também o rio passa por lá, que aí vocês vão ver nos próximos vídeos que a gente vai mostrar pra vocês por lá. E aí, gente, foi de decreto em decreto que a galinha encheu o papo. Então o parque era minúsculo e foi crescendo, até chegar no tamanho que a gente tem hoje, né? Que o governo do estado fez questão, principalmente no governo do Camilo Santana, que foi quem mais fez questão de conseguir conciliar todas essas áreas espalhadas pela cidade, né? E concretizar elas como uma área de parque de preservação. Aí, por ser uma área que é bem vista, né, bem valorizada, acaba que acontece algumas apropriações indevidas, tanto de pessoas financeiramente privilegiadas, quanto de pessoas que são desprivilegiadas financeiramente. Então, tem algumas construções ilegais que acabam acontecendo, principalmente nas bandas do bairro Edson Queiroz, da Aerolândia, regiões, no geral, quase todos os bairros que têm proximidade com o rio, algumas pessoas acabam construindo próximo às áreas de rio, e aí tem a área que o rio sobe, enfim, gente, toda aquela questão que vocês sabem, mas é uma área que o governo está lutando justamente por ele ter reivindicado a área como área de proteção. Então não é permitido o desmatamento. Então já tem se tornado bem mais difícil, bem mais complicado se construir na beira do rio. Aí, por fim, no dia 6 de maio de 2016, né, foi apresentado lá na Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, que é a SEMA, o projeto de regularização do Parque do Cocó. Né, uma audiência pública foi feita e tal, um conjunto com a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. E aí o evento ocorreu, né, para poder conseguir, de fato, trazer essa questão do rio mais a fundo, que foi como eu falei para vocês, no governo do Camilo Santana. E aí acabou que a audiência contou com a participação de diversos ambientalistas, gente, foi bastante coisa assim, para poder chegar à conclusão de como seria, quais áreas seriam, o que é que seria considerado, o que é que não seria considerado, e o rio, isso e aquilo. Então foi bastante coisa que foi colocada em pauta. Aí, finalmente, no dia 4 de junho de 2017, o Parque Estadual do Cocó foi oficializado, né, pelo governo do estado, do governador Camilo Santana na época, num evento que foi realizado no equipamento de fato, né, que aí também foi onde começaram a surgir. Então, por isso que eu falei pra vocês, essa ocupação do parque ainda pela população, né, de se sentir própria e tal, de começar a frequentar, é muito recente, gente, é muito recente. Na época foi garantido um investimento de 50 milhões em infraestrutura e equipamentos, né, como as vias de proteção, o cercamento da área, que antes o parque ele era totalmente cercado, ele era um parque totalmente aberto, e aí eles começaram a cercar. Foi até uma crítica bem grande que houve, tanto pela questão da população, como pela questão de outros profissionais e pessoas mesmo que acharam estranho cercar a área, mas estava sendo pedido por conta do uso, né, o parque ele não estava podendo ser utilizado, poderia trazer questões de segurança. Então, para manter o controle de entrada e saída, pelo menos em alguns horários do dia e da noite, o parque ele foi totalmente fechado, até por conta dos animais que às vezes acabavam saindo para a rodovia e tal. Então, por questão de segurança, também acabou sendo cercado. Aí, com tudo isso, né, no fim de tudo, o Parque do Cocó acaba superando em tamanho o Parque Ibirapuera de São Paulo e o Central Park em Nova York. Então, assim, não é pouca coisa. Sobre as trilhas, elas funcionam de 5h30 da manhã até 5h45 da tarde. Mas no geral o parque ele funciona de 5 da manhã até meia-noite.
E aí, falando agora um pouquinho sobre o rio, o vídeo vai já terminar, mas aí eu vou continuar falando aqui com vocês, porque o rio ele é um rio urbano, então ele acaba sendo poluído voluntariamente e involuntariamente. Por dia são retiradas quase 3 embarcações dessas de lixo que vocês estão vendo aí por esse senhor que é o dono do barco. Mas o passeio de barco no geral vale muito a pena pra você saber também da história do rio, como que funciona. Gente, é uma vista, como vocês puderam ver aí, incrível, né? Vale muito a pena. O parque no geral vale muito a pena, é de acesso gratuito. O passeio de barco, apesar de eu estar trazendo pra vocês por ser um passeio pago, mas vale muito a pena, gente, você assim pra conhecer. É um passeio rapidinho, gente, é muito tranquilo, mas no geral é isso, o Parque de Cocó tá super aprovado. Se você gostou, já deixa o like aí, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos no canal. Vai ter vai ter vários episódios novos aí, vai ter o Parque Del Barreto, que também faz parte do Parque do Cocó, e lá já é um parque parecido, porém diferente, gente, mas vocês vão amar. Enfim, no geral, quem gostou, deixa o like, se inscreve. Um beijo e até a próxima. Tchau! Esse programa tem apoio e incentivo de Steven O, New York, Brasil. Pra você que ficou até o fim do vídeo, tem cupom exclusivo ANA15 lá no site da Casa Cosé, que tá na descrição do vídeo. Clique e confere.